The Marvels, a nova produção do MCU que chega essa semana nos cinemas, não é apenas uma sequência de Capitã Marvel, afinal porque além dela, também teremos outras duas heroínas bem poderosas. Mas você lembra a história dessas três? Lembra da trajetória delas? Vocês lembram como tudo começou? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu sei que não é todo mundo que tá hypado, que tá super interessado em ver o novo filme da Marvel, né? Seja porque é uma sequência de um filme que também não foi lá grande coisa, né? Que é bom, mas também não é lá nada inovador ali também, né? Não é uma obra-prima. Talvez seja por conta do cansaço dos filmes de super-heróis. Enfim, existe N motivos para as pessoas não estarem tão hypadas com esse filme específico dos The Marvels, né? Porém, nada impede desse canal aqui, desse que vos fala, fazer uma retrospectiva de não apenas a Carol Danvers, mas também da Monica Rambeau e da Kamala Khan, todas as três protagonistas que a gente vai ter nesse novo filme, da mesma forma que eu já fiz retrospectiva de vários outros personagens do MCU, como o Thor, o Homem-Formiga, os Guardiões da Galáxia, o Pantera Negra e até mesmo o próprio Kratos da franquia God of War. Teve a sua retrospectiva aqui no canal. Você pode conferir todos esses vídeos numa playlist separada aqui em cima no card. Mas aqui a gente vai focar nas três heroínas de The Marvels e ver como toda a história delas começou e como foi a trajetória delas ao longo dessas últimas produções do MCU. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vamos bater a meta de 400 inscritos antes de 2023 acabar. A gente já tá no comecinho de novembro, dá pra gente chegar a 400 antes do ano acabar, não dá? E é claro, também não esqueça de deixar seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora ver a história das Marvel. Carol Danvers. A Carol sempre foi uma criança bem levada, que adorava se meter em confusão ali, né? E sempre se esforçava ao máximo, não importa quantas vezes ela caía. É aquela tipo de criança que você falava assim, aquele tipo de pessoa que você falava assim, eu não duvido que você consiga fazer isso. E ela vai lá e fala, ah é? Então olha só. Praticamente isso, né? E com o tempo, conforme ela foi crescendo, ela acabou entrando para a Força Aérea dos Estados Unidos, ao lado da sua melhor amiga Maria Rambeau. Em um determinado dia, a Carol foi chamada pela sua mentora para poder testar um novo tipo de motor com uma energia especial, uma espécie de bateria especial ali, para poder, quem sabe, fazer futuramente missões espaciais também. Só que no meio desse teste, as duas acabaram sendo abordadas por uma nave alienígena, e foi nesse momento que a mentora da Carol se revelou como Mar-Vell, uma alienígena da espécie Kree que tinha deserdado do exército Kree ali, né? E agora estava sendo perseguida justamente para pegar esse tipo de motor, né? Para saber o que é esse motor ali, né? Na queda, a Mar-Vell infelizmente acabou não sobrevivendo, só que quando a Carol percebeu que esses tais Krees estavam atrás desse tal de motor, ela foi lá, deu um tiro no motor, que explodiu tudo, afetou ela, afetou a fisiologia dela, e a partir daí ela começou a ganhar a habilidade de disparar energias de fóton, né, rajadas de fóton ali, né. E é o que acontece, o líder dos Krees que estava ali, né, que era e fugiu o nome, qualquer coisa eu vou colocar o nome dele aqui na tela, né, o personagem do Jude Law lá, né. Ele acabou vendo que ela podia ser interessante, né, afinal de contas ela tinha radiação, de certa forma, daquela energia que eles estavam procurando, então decidiram pegar ela, fazer uma lavagem cerebral e transformaram a Carol numa soldada Kree, né? Fizeram com que ela pensasse que era uma soldada Kree, e a partir daquele momento começaram a chamar ela de apenas Verse. A Carol passou os próximos 5 anos achando que era uma Kree, né, e lutando ao lado dos Krees numa guerra contra outra espécie alienígena, os Skrulls, uma espécie de alienígena com habilidades metamórficas, né, ou seja, eles podem assumir a forma que eles bem quiserem ali. Porém, um determinado dia, em uma missão, acabaram caindo numa emboscada, e a Verse, né, acabou sendo sequestrada, e os Skrulls começaram a mexer com a mente dela ali, pra ver se não tinha alguma forma do helicóptero não passar em cima da casa nesse momento, né? Mas enfim, acontece. Pra ver se eles conseguiam alguma mensagem, alguma resposta a respeito dessa mentora dela, no caso a Mar-Vell, e é claro também a respeito sobre esse tal motor que eles estavam procurando. A Carol conseguiu fugir daquela nave, né, na nave dos Skrulls, e acabou caindo no planeta próximo. No caso, a nossa queridíssima planeta Terra, né? Ela acabou voltando pra casa e nem estava sabendo disso, né? Só que com a queda dela e a chegada dos Skrulls, isso acabou chamando a atenção de uma certa agência aí, conhecida talvez como SHIELD, né?
que acabou mandando um dos seus melhores agentes para investigar, que no caso era o jovem Nick Fury. Bom, jovem, mais jovem do que ele é hoje, né, pelo menos. Depois de um momento de perseguição ali com os Skrulls, Carol e Fury se encontraram e eles começaram a dialogar ali, né, para tentar estabelecer um relacionamento de confiança, né, para saber que um está trabalhando ao lado do outro, que um não é um Skrull, esse tipo de detalhes, certo, né? E a partir daí eles foram até uma base da SHIELD para poder investigar sobre essa mentora que a Carol estava procurando, né? Que remexeram na mente dela um tempo atrás, né? E eles acharam justamente um arquivo sobre esse projeto, sobre esse teste que falhou, né? Que envolvia ela e a sua mentora 5 anos atrás, né? E a única pessoa relacionada a isso que ainda estava viva era justamente a amiga dela, a Maria Rambeau. Então os dois foram até lá para poder conversar com a Maria. Chegando lá, a Carol se encontra com a sua melhor amiga e com a Mônica, que é filha dela também, né? Que tem uma relação bem tipo tia mesmo, tia e sobrinha ali também, né? Não foi lá, um dos melhores reencontros da vida, né? Porque a Maria também tava ficando preocupada, achava que a Carol tinha morrido. Enfim, era uma bagunça toda ali, né? Só que adivinha quem chegou lá também pra saber da situação? Os Skrulls, mais especificamente o chefe deles, chamado Talos, né? E o Talos mostrou a caixa preta daquele acidente, né, da nave que tinha da Marvel. E então foi tudo revelado para Carol. As suas memórias começaram a voltar ali. E o Talos explicou que os Skrulls não eram vilões. Eles, na verdade, eram refugiados de guerra. Eles só queriam, tipo, o mundo deles foi destruído. E eles queriam achar um lugar para poder ficar, para poder morar, ficar em paz ali. Mas os Kree eram muito sacanas e não deixavam isso. Eles tratavam os Skrulls como se fossem vermes e simplesmente queriam massacrar eles. A única coisa que os Skrulls estavam fazendo era uma questão de sobrevivência. O Talos então mostrou alguns arquivos, alguns dados ali sobre o que eles realmente estavam procurando. Foi então que eles descobriram que na verdade se tratava de uma estação espacial que estava em órbita da Terra, né? Então Talos, Carol, o Nick Fury e a Maria Rambeau foram até essa estação espacial. E lá estava tanto uma colônia de Skrulls, né? Uma colônia de Skrulls refugiados ali, inclusive a esposa e a filha do Talos, né? Como também a fonte de energia desse tal motor que a Marvel estava trabalhando, né? Que nada mais era do que o Tesseract, a joia do espaço, né? Que nada mais era do que praticamente uma forma de criar um certo motor de super velocidade que atingisse velocidade da luz para poder cruzar. Enfim, é uma coisa física aí que eu não entendo, né? Mas o Tesseract estava sendo usado como uma forma de energia, de bateria para esse novo motor que a Marvel estava construindo, justamente para poder ajudar os Skrulls a ajudar a achar um lugar para onde eles podiam viver em paz. Bom, os Kree acabaram chegando ali junto com o Young-Rog, esse é o nome do personagem do Jude Law que eu falei, né, que eu tinha esquecido, né? O Young-Rog chegou ali junto com os Kree e eles acabaram prendendo todo mundo, fez todo mundo de refém ali, capturaram os Skrulls, capturaram o Fury e a Maria, a Carol também foi presa ali, só que a Carol baixou a Super Saiyajin dela ali, né, e ela conseguiu destruir um limitador que os Kree tinham colocado nela, para que ela não assumisse todo aquele poder que ela podia ter, né, que ela acessar todo o limite de poder que ela podia ter ali, e ela conseguiu quebrar esse limite que colocaram nela. Ela chutou a bunda de todo mundo, acabou com todos os Kree, soltou os Skrulls ali. Ela se tornou a verdadeira heroína, né? E até mandou uma mensagem para outros Kree, como o caso do Ronan, o Acusador, né? Que na época estava vivo, né? Lembrando que esse filme é bem antes dos eventos do primeiro Guardiões da Galáxia, né? E mandou uma mensagem dizendo que, não é pra mexer com esse planeta não, e um dia eu vou atrás de vocês, hein? É praticamente essa mensagem que ela mandou para eles ali. Aí um pequeno detalhe aqui pra não ficar deixando muita ponta solta, né? Na viagem eles levaram também uma gatinha chamada Goose, né? Só que ela não é uma gata, na verdade ela é uma Flurk, né? Uma espécie de alienígena com vários tentáculos dentro dela e meio que um estômago infinito, tipo o glutão lá do Ben 10 praticamente, né? Então ela engole tudo que vê ali, engoliu um monte de soldado Kree e inclusive engoliu o próprio Tesseract, né? Que acabou indo parar depois nas mãos da SHIELD e aí todo mundo sabe o que acontece a partir daí. Missão finalizada, né? A Carol decide voltar então para o espaço, principalmente para poder ajudar os Skrulls a acharem um novo lugar para eles, né? Enquanto isso, o Talos e outros Skrulls refugiados decidiram ficar na Terra. E o Fury prometeu que ele, assim como a Carol, ajudariam eles a achar um lugar para eles. Mas óbvio, é um quê-pro-quo ali, né? Então os Skrulls começaram a fazer algumas missões pro Fury ali, né? Tanto que ele acabou subindo cada vez mais sua patente até se tornar futuramente o diretor da SHIELD, né? E a Carol, antes de partir, pegou um pager, né? Que pra quem não sabe, era o WhatsApp da época praticamente, né? O WhatsApp dos anos 90 ali, né?
e ela deu esse page para o Fury, um page modificado ali, né, para ter um alcance de pelo menos algumas galáxias ali de distância, né? E caso o Fury precisasse de ajuda dela, ele simplesmente podia mandar essa mensagem e ela viria correndo ajudar. Engraçado, né? Passaram 20, 30 anos ali praticamente, né? A Terra teve uma invasão alienígena de Chitauri, teve uma invasão alienígena de elfos negros, teve um ataque de robôs ali que usaram uma cidade como meteoro, teve o exército do Thanos, fizeram um monte de coisa e o Fury nunca pensou em chamar a Carol, né? Vai entender, né? Ele só pensou em chamar ela quando de repente todo mundo começou a virar pó ali na sua frente, né? Incluindo ele mesmo. O que acontece é que o tal Thanos que eu citei, ele acabou juntando as 6 joias do infinito, estalou os dedos ali e eliminou metade da população do planeta. A Carol veio voando literalmente para a Terra, mas infelizmente já era tarde demais. O Fury, assim como muitas outras pessoas ao redor do planeta, simplesmente desapareceram, viraram pó aleatoriamente ali, né? O resto dos Vingadores que estavam ali contaram para Carol sobre a situação e o que aconteceu. Ela foi para o espaço de novo, ela encontrou o Tony Stark que estava à deriva no espaço, na nave dos Guardiões da Galáxia, ajudou ele a levar de volta para casa ali, porque ele estava sem comida, sem água, quase sem oxigênio também, né? E a partir dali, os restos dos heróis ali começaram a falar sobre onde encontrar o Thanos, conseguiram rastrear eles e foram até lá para poder reverter esse estalo que ele fez, né? Só que já era tarde demais, porque o Thanos havia destruído as joias do infinito e o que aconteceu? Ele não era mais útil ali, então Thor simplesmente decapitou ele ali, né? Coisa que ele devia ter feito antes, né? Mas enfim, isso é outra história. Bom, 5 anos se passaram depois disso e a Carol, meio que já fazendo parte do time dos Vingadores, agora assumiu, né, voltou pro espaço e voltou a fazer missões ali pelo resto do planeta, né, porque afinal de contas não é todo o planeta ali que tem os Vingadores, assim como a Terra. Então ela começou a ajudar outros mundos ali, principalmente depois desse estalo do Thanos, né, porque afinal de contas o que aconteceu na Terra aconteceu no universo inteiro, né? Foram trilhões de pessoas que simplesmente... Trilhões de seres, né? Acho que para falar mais fácil, né? Trilhões de seres que simplesmente evaporaram ali, né? Só que é isso, ela só ficou no espaço mesmo. Daí o resto dos Vingadores teve a ideia de voltar no tempo, reunir as joias do infinito, trazer todo mundo de volta, né? Refazer o estalo ali. Só que o Thanos do passado veio pra cá, né? E os Vingadores se uniram todos para poder enfrentar o Thanos. E a Carol voltou também justamente para poder dar esse apoio a eles, ao ponto de conseguir destruir sozinha aquela nave colossal, né, o santuário do Thanos ali. E ela peitou o Titã ali, pau a pau, né, cara a cara ali, né, ela nem piscou com a cabeçada que o cara deu nela, né. Se ele não tivesse capaciado com a joia do poder, a Carol teria dado um finish him ali, um fatality, sem problema nenhum, né. Aqueles personagens ali que venceriam o Thanos se não fosse pelo roteiro. Bom, a partir daí todo mundo já sabe, né? O Stark reuniu as joias do infinito, estalou os dedos, eliminou o Thanos e todo o seu exército, se sacrificou ali, fez o sacrifício supremo praticamente, né? E a Carol, depois do funeral, voltou para o espaço para poder realizar suas missões no espaço de novo, né? Porém, sempre entrando em contato com os Vingadores quando precisava, né? Como a gente viu, por exemplo, lá no pós-crédito de Shang-Chi, por exemplo, né? Porém, talvez algumas das missões da Carol possam ter sido interrompidas com ela indo parar, assim, do nada, dentro de um quarto de uma menina completamente fãzoca de super-heróis, principalmente fã dela ali, né? Mas quem é essa menina? A gente vai falar daqui a pouquinho. Monica Rambeau. Como eu falei, a Maria, que é a melhor amiga da Carol, tinha uma filha, que é a Mônica, né? E assim, depois que a Carol foi embora, a Mônica foi crescendo, foi tomando a sua vida normal ali, foi seguir os passos da mãe, né? A ponto de entrar também na Força Aérea e até mesmo agências espaciais, né? Mas ela começou a trabalhar principalmente em uma agência fundada pela própria mãe, Maria Photon Rambeau. Guardem esse nome do meio, esse apelido de Photon, porque com certeza ele vai ser importante pro futuro da própria Mônica, nesse filme, inclusive. A gente não tem tantos detalhes sobre o que aconteceu, porém a Mônica aconteceu algum problema numa das missões dela e ela acabou sendo afastada ali. Ela continua trabalhando na agência, só que não na parte espacial, na parte aérea como ela gostaria tanto, assim como a sua mãe fazia, tipo, por exemplo, pilotando helicópteros em cima da casa dos outros e atrapalhando a gravação que as outras pessoas fazem pro canal, né? O canal flopar. Entende o que eu tenho que passar?
Só que, infelizmente, nesse meio tempo, a Maria acabou descobrindo que tinha um câncer ali, né? E ela acabou indo fazer uma cirurgia para poder remover esse tumor. A cirurgia foi um sucesso, ela estava curada aparentemente ali. Só que logo após ela ter saído da cirurgia, a Mônica foi blipada. Ela virou pó ali, junto com o resto da metade da população, por conta do estalar de dedo do Thanos, né? E quando a Mônica voltou 5 anos depois, ela ficou sabendo que 2 anos após a cirurgia que a mãe fez, o câncer acabou voltando e ela não sobreviveu. Infelizmente, a Mônica tinha voltado 3 anos após a morte da sua mãe. Uma forma de tentar se distrair do luto, né? A Mônica voltou a trabalhar na tal agência, a SWORD, né? E ela acabou recebendo uma missão de investigar uma certa cidade que meio que tinha desaparecido, sido sequestrada ali, né? Em Westview, na Nova Jersey, né? Que acontece que tinha uma espécie de barreira ao redor da cidade ali, né? Só que a Mônica acabou chegando muito perto dessa tal barreira e acabou entrando ali. E quando aconteceu isso, ela de repente mudou ali e se transformou numa espécie de personagem de sitcom dos anos 50. A história que estava acontecendo aqui é que a Wanda Maximoff, a nossa queridíssima Feiticeira Escarlate, acabou também sofrendo com o luto e acabou meio que sequestrando a cidade ali, né? Ela criou um domo que alterou completamente a realidade daquela cidade, né? Fazendo parecer com que se fossem sitcoms clássicas que ela gostava de assistir quando criança, né? E a Mônica acabou se transformando numa dessas personagens, né? Da sua fantasia ali, né? Porém, diferente das outras pessoas que moravam naquela cidade, que tinham sido afetadas diretamente, a Mônica meio que caiu de paraquedas. Então ela tinha umas certas lembranças ali, né, de fora daquela barreira, de fora daquela realidade que a Wanda criou. E quando ela citou a morte do irmão dela, a Wanda ficou pistola e disparou ela para longe daquela cidade ali. Ela passou de novo por aquela barreira e a partir dali todas as suas memórias voltaram. Ela entendeu o que realmente estava acontecendo. Ela lembrou que ela estava numa missão ali. A Mônica reconheceu que a Wanda estava passando por um processo de luto assim como ela, né? Então ela decidiu voltar até aquela barreira, né? Pra poder ajudar a Wanda ali, né? Pra ver se podiam conversar com ela, dialogar com ela, né? Porém, qual que é o problema? Ela passou 2 vezes por aquela barreira, né? Na hora de entrar e na hora de sair. E isso começou a alterar o código genético dela, alterar o DNA dela. Então, se ela passasse de novo, vai saber o que poderia acontecer. Mas a Mônica não queria saber. Ela simplesmente atravessou a barreira de novo e a partir daí ela começou a ganhar habilidades especiais, como por exemplo força e resistência. Ela consegue enxergar o espectro luminoso das coisas e até mesmo ficar intangível ali também. Olha que poder da hora isso, hein? Bom, de uma forma bem resumida, né? A Wanda começou a sair no soco com uma bruxa maligna que queria os poderes dela. O Visão, que estava vivo, foi recriado pela Wanda, começou a lutar contra o Visão, restos mortais dele ali, numa batalha física e filosófica. E a Mônica ajudou os filhos da Wanda, que ela mesma tinha criado, para poder lutar contra a Sword, que simplesmente tinha invadido ali. Queriam tomar a cidade, queriam tomar a Wanda ali, prender a Wanda, executar a Wanda, né? Porque para eles, a Wanda continua sendo uma terrorista desde Guerra Civil praticamente, né? E a Mônica conseguiu ajudar a deter esses agentes da SWORD ali e até derrubou o chefão deles. Depois de toda essa história, a Wanda desfez aquela realidade. Infelizmente, ela acabou perdendo de novo Visão e também agora seus filhos. Porém, ela agradeceu a Mônica por tentar ter essa empatia com ela. Afinal de contas, as duas estavam passando por um processo de luto. E depois que a Feiticeira Escarlate foi embora, a Wanda recebeu uma mensagem de uma amiga da mãe dela, que na verdade era uma Skrull, recrutando ela para uma missão que estava acontecendo lá em cima, no espaço, né? Que missão é essa? Bom, aí a gente vai ter que descobrir com o filme que tá chegando, não é mesmo? Ele quer se encontrar com você. Onde? Kamala Khan. Enquanto a gente tinha grandes heróis ali lutando para proteger o planeta e o universo também, a gente teve uma simples adolescente que estava com dificuldade de tentar saber o que ia querer fazer quando crescer, para qual faculdade ir, tentando tirar a carteira de motorista, lidando com seus crushes ali, as suas paixonites, e é claro também a sua mãe super controladora e super protetora ali, né? Essa é a vida da nossa queridíssima Kamala Khan. Um dia ela recebeu uma caixa, né, com alguns pertences que eram da sua avó, inclusive um bracelete um tanto estranho ali, né? E a Kamala achou que esse bracelete era o toque especial que ela precisava para o seu cosplay de Capitã Marvel, onde ela iria exibir numa Vingacon ali, que é tipo uma Comic Con, só que focada apenas nos Vingadores. A Kamala é nerd como a gente, com certeza ela seguiria o canal Nerd Mundo aqui, pelo menos assim eu espero.
Só que quando a Kamala tocou nesse... Tocou não, né? Quando ela prendeu o bracelete no braço dela, ela meio que entrou numa espécie de outra dimensão rapidamente ali. Não é que ela entrou nessa dimensão, ela começou a tomar posse, né? Manipular a energia que vem dessa outra dimensão, conhecida como Nur, né? E a partir daí ela começou a fazer construtos ali, né? Baseando como... É como se ela estivesse usando a luz de uma forma sólida, né? Com uma mão gigante, como barreiras, como plataformas, tipo Lanterna Verde praticamente, né? E a partir daí, e assim, não é que os poderes vieram do bracelete, mas o bracelete meio que desbloqueou esse tipo de habilidade nela. Inclusive ela falou com o seu melhor amigo ali, o Bruno, né, que é um grande gênio, né, e ele conseguiu perceber que esse bracelete despertou tais habilidades, então tinha alguma coisa especial no DNA dela, tipo uma espécie de mutação, por assim dizer, né? Só que nisso ela começar a usar esses poderes, acabou chamando a atenção não muito a desejar ali, né? Como, por exemplo, do controle de danos, que a partir daquele momento não podia ver um super, né? É tipo o Billy Bruto do The Boys, né? Já que vê um super, já quer correr atrás dele ali, né? Pra dar uma surra ali, né? É praticamente isso que o controle de dano tá fazendo ali, né? Viu algum super, meta, pessoa com habilidade especial, já queria tirar uma satisfação ali, né? Mas também chamou a atenção da Aisha, né? Que é essa espécie super poderosa que a Kamala tava meio que descobrindo que tinha ascendência ali, né? Que se autodominava como um Jinn. Algo tipo, por exemplo, o gênio do Aladdin, né? Se baseia na mitologia muçulmana praticamente, na crença muçulmana ali, né? Mas ela também ela era amiga da bisavó da Kamala. Acontece que a Aisha, junto com alguns outros ali, né? E a bisavó da Kamala eram chamados de clandestinos, que tinham sido expulsos da sua dimensão original e acabaram vindo parar na Terra, né? E quando ela percebeu que a Kamala tinha essas habilidades especiais, né? Ela tinha acessado o bracelete, ela percebeu que a menina tinha poder para poder ajudá-los a levar até essa outra dimensão, né? Só que ela voltou a falar com aquele seu amigo Bruno, que é um grande gênio da física também, né? E ele acabou dizendo que, assim, possível de abrir esse portal é... Só que é muito perigoso, então talvez seja melhor estudar um pouquinho, ver algumas outras opções, até conseguir fazer essa coisa de fazer funcionar de forma segura, né? Então foi o que a Kamala fez, ela disse assim pra Aisha que, ó, até topa ajudar, mas abrir esse portal não vai ser uma boa ideia agora, né? Então a gente vai esperar um pouquinho pra isso. E a Aisha, né, simplesmente virou a chavinha de vilã ali, né, e disse assim, não vai ajudar por bem, vai ajudar por mal então. Então ela e os clandestinos começaram a caçar a Kamala. No meio da batalha, né, do conflito ali, as duas acessaram ao mesmo tempo o bracelete da Kamala, né, e tiveram a visão de um trem quase atropelando elas. Que nem aquele filme clássico, aquele primeiro filme que fizeram dos irmãos Lumière ali, né, onde todo mundo achou que ia ser atropelado pelo trem chegando na estação, enfim. Quem sabe a história sabe, né. E quando a Kamala chegou em casa, ela recebeu uma ligação da sua avó, dizendo que também teve a mesma visão. Foi então que a Kamala tomou a decisão de ir até o Paquistão, visitar a sua avó e tirar algumas dúvidas ali. Chegando lá, a Kamala acabou encontrando um garoto que fazia parte de um clã ali, né? Uma espécie de organização secreta ali, né? Conhecido como Credo dos Assassinos. Não, não é isso, não. Na verdade, ela encontrou a organização dos Adaga Vermelhas, né? Uma credo ali, praticamente, né? Que foi feito justamente para proteger a Terra, né? Dessas supostas ameaças que viriam da dimensão Nur. Engraçado que é uma organização e só existem duas pessoas, o garoto e o mentor dele, né? Vai entender também, né? Só que o que acontece? Quando eles estavam falando pra ela sobre essa questão dos clandestinos, dos seres do Nur ali, né? Os tais clandestinos chegaram ali junto com a Aisha pra tomar o bracelete dela. O mentor do Adaga Vermelha acabou morrendo ali, né? E no meio do conflito atingiram com força o bracelete da Kamala e duas coisas aconteceram. O portal pra dimensão acabou abrindo ali, né? E desintegrando praticamente todo mundo que passava perto, né? E a Kamala acabou viajando pro passado. Nesse momento, a Kamala acabou voltando para a época da partição, um evento real que aconteceu na história, onde a Índia ali, né, depois de se tornar independente do Império Britânico, acabou se dividindo ao meio, né, sim, ao meio nem tanto, né, mas acabou se dividindo ali, né, e a comunidade, né, a população muçulmana da cidade, do país, acabou indo para essa nova região ali que estava sendo criada, que era o Paquistão, né. Acontece que a bisavó da Kamala, que era uma clandestina e tinha encontrado esse bracelete, né, nessa época, né, acabou fugindo, se perdeu do seu grupo, encontrou um carinha legal ali, né, os dois se conheceram, começaram a conversar, surgiu um romance, se casaram e tiveram uma filha ali, que era a avó da Kamala, né. Então chegou o dia da partição e os três foram pra lá pegar o último trem pra poder sair do país ali, né.
Só que no meio da confusão ali, a Aisha encontrou a bisavó da Kamala ali e simplesmente matou ela, porque tipo, mano, ela traiu a confiança dela, né? Ela não queria mais voltar pra dimensão, se tornou uma deles, então mata ela ali, né? Essa menina tem certos problemas, né, a Aisha, né? Mata qualquer um que discorde dela, oh, que coisa é essa, né? Só que acontece, a bisavó da Kamala acabou morrendo ali, né? E quando a Kamala chegou, né? A bisavó dela avisou para poder ajudar a menina, né? Que é a avó da Kamala, a encontrar o seu pai que estava perdido. E o que acontece? A Kamala usou seus poderes ali, né? Para poder criar um caminho ali, uma trajetória cheia de estrelinhas, né? Praticamente, né? De luz, né? Uma coisa brilhante ali, para poder guiar a sua avó até o pai dela ali, né? Bem como a sua avó sempre contava essa história para ela, de que havia se perdido do pai, né? E de repente seguir um caminho de estrelas ali, né? Até encontrar o pai, que na verdade tinha sido feito pela própria Kamala. É praticamente um paradoxo de bootstrap ali, né? Com isso, né, a Kamala volta pro presente, né, e ela vê que aquele portal estava muito instável. Quando a Aisha percebeu o erro que ela tinha cometido, ela simplesmente foi lá e se sacrificou, né, para poder fechar o portal. Como isso a série não explica, infelizmente, direito, né? Mas ela acabou se sacrificando e essa energia, né? Inclusive, praticamente, o poder dela que ela tinha também, acabou indo até o Kamran, que era o filho da Aisha, né? Que tinha ficado para trás nos Estados Unidos. E ele começou a ter os mesmos poderes da Kamala, só que de uma forma bem mais instável. E isso chamou a atenção principalmente do controle de danos, né? E também de um monte de helicóptero que tá passando diariamente aqui em cima de casa, né? Eu já desisto com esses caras. A Kamala, junto com alguns seus amigos ali, né, consegue ir ajudar o Kamran e ela consegue também segurar ali também as forças especiais, né, já fui pra Mortal Kombat, né, conseguiu segurar o controle de danos ali e o Kamran conseguiu fugir, encontrou a adaga vermelha, onde ele podia se esconder ali, né, e a Kamala acabou se tornando uma heroína do povo, todo mundo começou a torcer pra ela, conhecer ela, tudo bem, não sabiam que era a Kamala ali, né, a não ser a família dela que sabiam desses poderes, mas todo mundo começou a conhecer aquela nova heroína ali, que ficou conhecida como Miss Marvel, né? E a partir daí, ela se tornou uma heroína do povo, começou a ajudar as pessoas ali, meio que estilo do Homem-Aranha, né? Só que, ao invés de Nova York, agora ela tá em Nova Jersey, né? Ela começou a ajudar as pessoas, até que um determinado dia, depois de voltar de uma manhã cheia de missões, ela acabou simplesmente desaparecendo do seu quarto ali, e no lugar dela, apareceu a própria Carol Danvers, né? Que acabou indo parar ali, né? Num quarto cheio de imagens de super-heróis, uma fanzoca nerd de super-heróis ali, principalmente fã da Carol, né? Olha só, a gente voltou lá pro comecinho do vídeo que eu tava falando da Carol Danvers, né? E agora fica essa questão, né? O que vai acontecer nessa troca de lugar entre as três? Porque alguma coisa aconteceu que conectou o poder das três heroínas ali, né? Que tem poderes voltados para um espectro luminoso das coisas, para a luz praticamente. E agora sempre que elas usam esses poderes, elas trocam de lugar ali. E o resultado disso a gente vai ter que saber com o filme de The Marvels que estreia essa semana nos cinemas. E essa é a história de Carol Danvers, a Capitã Marvel, Kamala Khan, a Miss Marvel e Monica Rambeau, possivelmente adotando o nome de Photon, né? Pelo menos, é claro, a história delas até esse atual momento, né? O resto a gente vai ter que ver com esse filme, né? E você, o que você tá esperando pra ver desse filme? O que você tá esperando pra ver do futuro das três no MCU, né, em outras produções ali, né? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de The Marvels, que é fã das Marvels, né, de cada uma delas ali, né? Que é fã da Marvel como produtora, como estúdio, como editora no geral, né? Como é fã de uma maneira geral. E é claro também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente conseguir bater a meta de 400 inscritos antes do final de 2023. Também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!